Olá pessoal, aqui quem está falando é o professor Nailson. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina Ciência e Tecnologia dos Materiais, disciplina do quarto período do curso de Engenharia Civil da FIS. Nessa aula, nós falaremos um pouco sobre as propriedades físicas dos materiais. Bem, pessoal, antes da gente falar propriamente dito das propriedades físicas dos materiais, na aula anterior, nós falamos que a propriedade dos materiais é o tipo e intensidade da resposta em um estímulo imposto ao material. Então, o material responde ao estímulo que é imposto a ele. Então, inicialmente, temos que entender que a tensão de engenharia é a relação entre a intensidade da força aplicada em relação à área. Tá? Esse esforço, tá? Ou estímulo, tá? Imposto ao material, pode ser aplicado de diferentes maneiras, resultando em respostas diferentes dos materiais. Então, na engenharia clássica, podemos apresentar estes tipos de esforços. Então, nós temos o esforço de tração, onde esforços são aplicados de tal maneira que haja o alongamento, uma tendência de alongamento da peça. O de compressão já é no sentido oposto, onde o esforço é colocado de tal forma que haja a própria compressão aí do material. Temos ainda o cisalhamento, onde o esforço é colocado de forma tangencial às áreas analisadas, tá? E temos o de torção, ainda também sendo colocado de forma tangencial, mas que de tal forma que você analise a torção da peça, tá? Por um determinado eixo. Bom, ainda temos que analisar que existe a flexão. Então, a flexão ela é um exemplo clássico, tá? Que a gente pode encontrar numa viga, tá? Numa construção, em onde ela tem aí esforços combinados, fazendo com que hajam respostas combinadas também do material. Então percebam que inicialmente a barra está aqui, né? E aí a gente coloca um esforço nela. Então percebam que ela gira, né? Formando um raio de curvatura interior, como sendo menor, e um raio externo da peça analisada, formando aí um raio superior. Então, por essa análise, tá? O que é que acontece? Tá? Então, na parte superior são desenvolvidos esforços de compressão, enquanto que na parte inferior da barra analisada acontecem esforços de tração. Então, só para a gente tomar um exemplo, tá? Quando a gente tem uma viga ou até mesmo uma laje em concreto armado, o que é que se tem? O concreto ele é muito bom para esforços de compressão, mas ele é realmente bastante fragilizado aos esforços de tração. Então, para combater esses esforços de tração que são gerados aqui na parte inferior, então colocamos barras metálicas aqui embaixo, justamente para contrapor esse tipo de esforço. Isso por quê? Porque o aço, né, ele reúne condições de combate à tração. Então, o aço, normalmente, ele é muito bom ao estímulo da tração. Ok? E aí, todas as peças, né, elas têm a tendência de sofrer deformações elásticas e plásticas, né, tendo limites clássicos muito bem estabelecidos. E é justamente nessa aula que a gente vai começar a estudar aí, o aparecimento dessas deformações. Bom, no esforço de tração simples, né, a tensão é perpendicular à superfície. Então, nós temos uma determinada peça
com o comprimento inicial L0, tá? Com a área de seção A0 conhecida, e aí nós vamos aplicar esforços, né, em sentidos contrários, de forma a alongar a peça. Tá? Então, como condição final, nós teríamos uma barra alongada, né, que resistiria à condição de alongamento, mas ao final a gente teria aí um comportamento relacionado com o alongamento. Então, a tensão de engenharia, ela seria a força aplicada dividido pela área da peça analisada. Da mesma forma, a gente pode analisar a deformação. Então, a deformação é uma relação percentual. O que é que a gente vai fazer? A gente vai comparar aí o comprimento final da peça, o L, esse Lzinho aqui, tá? Ou LF, com o nosso L0, né? Fazendo com que a gente tenha aí um percentual referenciado. Ok? Então, na deformação por tração, normalmente ocorre o alongamento ao eixo da aplicação da força, nesse sentido, tá? E a contração ao longo dos outros dois eixos. Tá? Então, a peça ela alonga no sentido do eixo, mas para que ela diminua aqui a área inicial analisada, então ela sofre aí, né, devido ao esforço combinado de compressão nesse sentido. Ok? Bom, fazendo uma análise aí maior em relação ao esforço de tração simples, tá? Eu tenho aqui um gráfico de um material, tá? Possivelmente aqui um aço, tá? Porque ele demonstra aqui certas características que aí a gente ainda vai analisar, tá? Fazendo com que haja certas respostas do material, né? Ocasionando comportamentos já conhecidos. Então, inicialmente, nós temos aqui a aplicação da nossa força na peça a ser analisada. Tá? E aí, o que é que se percebe é que a gente tem um ponto P, tá? Que corresponde ao limite de proporcionalidade. Então, o que é o limite de proporcionalidade? É o ponto a partir do qual há deformação plástica. Tá? Então, até o ponto P, nós temos deformação elástica. Após o ponto P, nós teríamos deformações do tipo plástica. Tá? Mas só que a determinação desse ponto P é muito difícil da gente caracterizar. Por isso que é feito normalmente limites, tá? Para a definição desse ponto. Tá? Então, para aços, tá? Normalmente é estabelecido, tá? Uma margem de erro aqui em torno de 0,002 ou 0,2%. Então, pessoal, por que esse ponto de interesse aqui, P? Né? Então, vamos analisar. Tá? Então, o ponto P, ele representa a deformação elástica sofrida pelo material. Então, até a inserção aqui de tensão, provocando aqui o aparecimento do ponto P, tá? Se eu cessar essa força, tá? Então a peça ela volta para o seu tamanho original, ok? A partir do ponto P, tá? Ele começa com o desenvolvimento de deformações do tipo plástica. O que é que acontece? Então, a partir do ponto P, tá? Insistindo aí no acréscimo de tensões, então não adianta mais eu cessar o esforço, a força aplicada. A peça jamais retornará ao seu tamanho original. Então, ela segue deformando de forma constante, tá? Até o limite M do gráfico.
E o que é que acontece aqui no ponto M? Tá? A gente tem uma deformação do tipo plástica, só que com a seguinte condição: a barra ela sofre deformações, mas ela mantém a integralidade da sua forma. Tá? E aí, a partir do ponto M, o que é que acontece? Começa a aparecer, tá, uma estricção da peça. E o que é estricção? É uma diminuição da seção. Tá? Uma diminuição da seção. Ela pode acontecer no centro, pode acontecer um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo. Bom, o que interessa é que a partir do ponto M, ela começa esse acinturamento, tá? E deste modo, a continuar com o ensaio, ele vai até o ponto de ruptura. Tá? Quando chegar no ponto de ruptura, aí nós teremos uma certa recuperação elástica, tá? Ainda por conta das características do material, mas ele realmente ele não volta tanto assim. Tá? Então, no ponto F é registrado aí o ponto de fratura da peça analisada e a deformação total ocorrida aí pelo material. Bom, falando aqui de uma outra maneira, tá? Ainda sobre o ensaio de tração simples e analisando sobre uma outra ótica, tá? Então, como a gente falou, né, até o ponto P, a deformação ela é elástica, tá? Então, percebam que no gráfico aqui ela é representada por um gráfico de linha, né, reto, ok? Então, a partir desse ponto, ele começa, né, a apresentar, né, um gráfico aí encurvado, tá? Então, o que é que se tem? Então, o nosso módulo de Young, tá, ele é definido justamente por conta dessa área estabelecida no gráfico aqui, né, estabelecendo aí o seu limite de tensão de elasticidade. Tá? Então, analisando do ponto de vista físico, tá, esse primeiro momento do regime elástico, ele obedece à lei de Hooke, tá? Que talvez vocês tenham visto nas aulas de física, né, como sendo, né, aquele ensaio da molinha e tal. Então, o que é que acontece? Se você estica a molinha, né, e até, digamos, esse limite P aqui, o que é que acontece? Você solta, ela volta para o estado original. Né? Se você insiste e ultrapassa essa tensão de elasticidade, tá? Ela não retorna mais para o tamanho original dela. Então, o que é que a gente tem? Então, se a gente olhar aqui, né, no gráfico, a gente tem a seguinte relação. A gente tem uma relação de tensão com a deformação sofrida. Então, isso é realmente aí o nosso módulo de Young. Tá? Então, vendo por outra perspectiva, tá, nós teríamos aí justamente essa equação. Então, tensão é igual a deformação, tá, multiplicado pelo módulo de Young. Tá? Então, em outras formas, aí o módulo de Young nada mais é do que a tangente aqui, né, dos dados fornecidos aí pelo gráfico tensão-deformação. Tá? Então, vamos olhar essa pecinha como está aqui, tá? Só para a gente imaginar aí como seria um ensaio. Então, inicialmente a gente tem uma barrinha, tá? E aí de comprimento conhecido, né, de área conhecida, tá? E aí nós aplicaríamos variações nessa tensão para verificar o comportamento do material. Então, até o ponto P, né, ela estica, né? Se eu cessar aqui a aplicação da força, ela retornaria para o tamanho L0. Tá? A partir do ponto P,
né, se eu insisto aí na aplicação de tensões maiores, então ela continua se alongando, né, mas já com deformações do tipo plástica, ou seja, ela não retornam mais ao tamanho original, tá? E elas seguem com o tamanho com a forma constante, tá? Até o ponto M. Atingido o ponto M, né, que dá aí a nossa tensão máxima absorvida pelo material, tá? Ele começa a ter aí uma deformação plástica não uniforme, fazendo com que haja aqui uma diminuição dessa área central, tá? Ou seja, uma estricção do material, né, que vai ocasionar a sua ruptura. Então, aqui está o ponto de fratura, tá? Como eu falei para vocês, há uma leve recuperação elástica aí, final do material, mas aí a gente mostra em outro gráfico para vocês entenderem de uma forma mais apropriada. Bom, como já foi dito, né, quando a gente condiciona uma peça a um ensaio de tração, né, então existe uma tendência da barra a alongar no sentido do eixo, né, e de comprimir nos outros dois sentidos. Então, a relação dessa compressão é conhecido como o coeficiente de Poisson, tá? Que também tem um campo de aplicação bastante vasto aí na nossa engenharia. Tá? Então, é a razão entre a deformação transversal associada a uma deformação longitudinal na direção do esforço de tração. Então, ele está aqui só sendo posto aqui de forma negativa, tá? Justamente porque há uma diminuição, né, de tamanho no eixo X, como também no eixo Y, tá? Então é só por isso. Então, para que o valor dê positivo, então por isso que eu tenho obrigatoriamente aqui considerar o valor aqui como sendo negativo. Bem, aqui eu coloquei aqui alguns materiais, tá? Alguns materiais com coeficiente de Poisson, justamente para que vocês possam analisar. Aqui nós teríamos uma referência do vidro, né, que seria um material muito duro e frágil, e aqui nós teríamos um material muito dúctil, tá? Muito dúctil e fazendo com que o módulo de Poisson dele ele seja bastante elevado. Bom, aqui são outras formas de representar, tá? E aqui a gente vai de uma outra compreensão em relação às características fornecidas pelo nosso gráfico. Então, como a gente falou, né, inicialmente a peça ela é condicionada a esforços, né, a uma força aplicada, tá? Fazendo com que haja definição, né, do nosso ponto P, né, que nos dá o limite aí da deformação do tipo elástica, tá? E a partir do ponto P nós temos deformações do tipo plástica, né? Nós ainda comentamos, né, que para os metais nós assumimos aí um valor referencial de 0,2% por conta da dificuldade de localização do início e do fim aí do ponto P, tá? Definindo aí, né, o limite de escoamento da peça, tá? Nós teríamos aí o alongamento da peça, né, já em deformação do tipo plástica até esse ponto aqui, né, onde a partir desse ponto aqui nós teríamos aí definido o limite de resistência do material, né, o esforço máximo que o material pode resistir, tá? E a partir desse ponto aqui, ele começa a apresentar a estricção do material, ou seja, a diminuição da área central do material, tá? Fazendo com que aí o material se rompa neste ponto aqui, tá? Então eu tinha falado aqui para vocês de
de recuperação elástica. Então, para a gente encontrar aí qual seria aí a recuperação elástica, tá? Então a gente traça aqui uma paralela em relação a essa parte reta fornecida pelo grafo tensão-deformação. A gente faz aí uma paralela a ela nesse ponto de ruptura, e aí nós teríamos exatamente aqui esse tamanho aqui, né, esse percentual aqui, né, de recuperação do tipo elástico. Tá? Temos outras informações aqui que são muito importantes. Tá? Então nós temos aqui o módulo de resiliência, tá? Que é a capacidade que o material possui de absorver energias na fase elástica. Então percebam que ele é definido aqui pela definição do ponto P, né? Ou seja, pelo limite pelo qual o material passa a ter deformações do tipo plástica. Tá? Então ele tem uma tensão associada à deformação. Tá? Então, nós teríamos aqui o módulo de resiliência, né, como sendo a área embaixo dessa curva. Né? Então, percebam que aqui é uma área de um triângulo. Né? Então, a área do triângulo é base sobre altura dividido por 2. Então, a base aqui, no caso, é a deformação, e aqui é a tensão, então nós teríamos aí o módulo de resiliência como sendo, né, deformação vezes tensão dividido por 2. Tá? Aqui nós teríamos aqui, o nosso módulo de Young, né, definido aí pela tangente do ângulo formado aqui, né, na fase elástica. Tá? E nós teríamos também a tenacidade. Tá? A tenacidade, ela é a capacidade que o material tem de absorver energia até a sua fratura. Tá? Então é a área toda, tá? É a área toda desenvolvida aí pelo material. Tá? Mas, aproveitando aqui esse gráfico, tá? Então perceba que aqui nós temos a definição de um material frágil e de um material dúctil. Tá? Então, para materiais frágil e dúctil, tá? O que é que acontece? A gente tem informação de gráficos diferentes. Tá? Então, para materiais do tipo frágil, eles desenvolvem pouca deformação do tipo pouco ou nenhuma, né, deformação plástica, tá? Fazendo com que a gente tenha, né, uma área bastante acentuada nessa fase aqui de deformação elástica, né? E deformação plástica muito pouca. Okay? Então, normalmente, os gráficos aí de tensão-deformação para materiais do tipo dúctil, tá? Fornecem aí, né, uma tenacidade maiores do que quando a gente compara aí com outros tipos de materiais. Bom, aqui só para a gente exemplificar, tá? Nós temos aqui materiais cerâmicos, tá? Então percebam que ele sofreu aqui, né, uma condição aqui de deformação bastante pequena. Então observem aqui essa escala, tá? É uma deformação muito minúscula, tá? E também fazendo com que o ângulo, né, os coeficientes aí de módulo de Young, eles sejam bastante elevados. Tá? E aí o seguinte, quanto mais duro é o material, tá? Quanto mais duro, quanto mais ele consegue absorver tensões se deformando pouco, tá? Então maior será o seu módulo de Young. Tá? Ok? Analisem aqui, por exemplo, aqui o aço, tá? O aço, tá? Nesse aqui de baixo. Então percebam que ele também pode ocasionar aqui, né, uma parte bastante acentuada em relação
a capacidade de absorver tensões, tá? Sem deformação do tipo plástica e deformando relativamente pouco, tá? E isso pode ser alterado também, né? E aí nós vamos ver em outras aulas justamente pelo fator temperatura. Então o que é que está acontecendo aqui? O material é o mesmo, tá? E o que é que estou fazendo aqui? Eu estou apenas variando aqui a temperatura. E aí percebam que o material mudou o comportamento dele completamente. Percebam que a ductilidade do material, tá? Ela está sendo diminuída a partir, né, de temperaturas mais baixas. Tá? Então, temperaturas muito baixas podem fazer com que o material saia de um estado de ductilidade para um resultado de fragilidade. Tá? Então, existem algumas teorias, né, que, por exemplo, o material desenvolvido pelo próprio Titanic, tá, tenha sofrido justamente algum tipo de interferência nesse sentido. Então, ele teria sido utilizado um material que sofreu aí uma perda de ductilidade com temperaturas muito baixas enfrentadas, fazendo com que houvesse aí uma fragilidade do material, né, fazendo com que houvesse a fragilidade do material, né, o material estilhaçou, né, e não conseguiu absorver aí o impacto. Tá? Então perceba que aqui a escala é muito pequena, enquanto que aqui, né, é uma escala também pequena, mas uma escala ainda assim bastante superior aqui à deformação sofrida aqui pelo material cerâmico. Em relação aos materiais poliméricos, tá? Percebam que a escala aqui já mudou completamente. Tá? Então, eles, em sua maioria, eles não conseguem absorver tensões bastante elevadas, tá? E ainda assim se deformam bastante. Tá? Então, aqui só para compor, tá? Mas os materiais poliméricos, tá? Eles podem tanto ter um comportamento frágil, como no caso A, tá? Onde não desenvolveu aqui deformações do tipo plástica, tá? Do tipo B, aqui vocês percebem que ele desenvolveu aqui deformações do tipo plástica, tá? E do tipo C, que são os elastômeros, né? Que eles literalmente esticam, tá? Ocasionando aí comportamentos bastante diferenciados, né? Aí entre os polímeros. Vou mostrar para vocês um ensaio de tração, tá? Numa peça de comprimento conhecido, de área conhecida. Tá? Então percebam no gráfico aqui à direita que ele está desenvolvendo aí a parte reta do gráfico, tá? Ou seja, ele está em regime elástico. Em algum momento ele vai começar a sair da parte reta, então ele já está em regime plástico. Atingindo o seu ápice, ele começa a sofrer estricção, né? Ou seja, diminuição da tensão central aqui no meio, tá? Fazendo com que ao final ele tenha a ruptura. E aí percebam que ele, né, teve uma certa distância aqui entre as peças, que é justamente referente, né, à recuperação elástica. Ok? Pessoal, por hoje é só. Até a próxima. Até mais.